boa noite. Hoje, 5 de janeiro de 2016, terça-feira, perto de 8 horas da noite. Estou voltando para casa, chuva em Brasília, então o trânsito fica perigosíssimo, as pistas viram um sabonete, né? Então eu olharei menos para vocês hoje, mais para a pista. Eu estava passando entre as quadras e aí vi 3 jovens, né? 3 pós-adolescentes, assim, 2 rapazes, uma menina caminhando, assim, uma típica postura de quem está em busca de alguma diversão, de algum entretenimento, de algum passatempo. Eles com umas capas ou casacos escuros, assim, não sei, ela mais com uma roupinha mais leve, mas um deles com uma long neck na mão, e eles caminhando, assim, conversando, mas num ritmo, sabe? O ritmo no qual eles caminhavam me chamou a atenção. E eu lembrei da minha própria adolescência, da minha própria juventude aqui em Brasília, morrendo de tédio também, porque, imagina, na década de 80 era muito legal, havia uma efervescência artística, musical e tal, mas, ao mesmo tempo, as opções, né, de lugares, de eventos, as opções do que fazer eram mínimas. E a gente realmente ficava caçando alguma coisa para poder, né, variar, se distrair, se divertir. Justamente na fase em que a gente está transbordando de energia, né? Mas me ocorreu, lembrando da minha própria adolescência e vendo os adolescentes agora que atravessavam a rua, que talvez esse sentimento de tédio ao qual nós nos vemos lançados às vezes se vincule a uma mentalidade, a um modo, uma visão de mundo, né? Um modo de estar no mundo hiper individualista, egoísta, né? No qual só se pensa em si, e hiperestimulados pela publicidade e outras vias, nós acabamos acreditando e esperando uma vida de fortes emoções, né? Uma vida de ápices o tempo todo, sem descanso, sem pausas, sem... E é claro, como isso não é possível, inclusive nós nem suportaríamos fisiologicamente dizendo, viver nesse limite de adrenalina e de tensão e de, né, tamanha intensidade. Como nós não conseguimos alcançar esse pico, né, de deslumbramentos e surpresas e, né, apaixonamentos e tudo, então nós nos vemos lançados, né, no lago escuro e fundo da depressão ou do tédio. E me ocorreu que se eu fundasse uma escola para crianças e jovens, pelo menos com os jovens, essa escola desenvolveria um projeto que seria o de comprometê-los, né, por alguma hora do dia, todos os dias, a trabalharem pelo bem comum. Então, como? Fazendo caridade? Não, caridade não. Trabalhando pela sua comunidade, ou trabalhando pela sociedade, trabalhando por aqueles que mais precisam. Então, por exemplo, que eles pudessem trabalhar ou realizar alguma atividade pela qual fossem até remunerados simbolicamente na própria escola ou nos arredores e tal, algum projeto, alguma coisa, mas ao menos metade desse rendimento fosse poupado e investido ao longo de determinado prazo, previamente acordado, por toda a turma ou todas as turmas de determinada série, e ao fim desse prazo, todos eles, né, pudessem testemunhar a construção de casas ou
a melhoria, né, por meio da ação de arquitetos e pedreiros, mestres pedreiros, etc. e tal, encanadores, eletricistas, enfim, melhorias reais em moradias de bairros carentes. Então, que eles fossem a essa localidade, fossem levados, claro, né, com o ônibus da escola, sua segurança garantida e tal, e pudessem acompanhar, observar, perguntar, participar e compreender que aquela renda que ele gerou vai melhorar de maneira definitiva, significativa e definitiva, ou pelo menos por 10 anos, a vida de toda uma família. Então, imagine todas as 8ª séries, né, acompanhando aquilo, participando de mais maneiras ainda, depois que as casas estivessem reformadas, prontas, eles ainda, né, conhecessem, ao longo desse tempo, convivessem com as famílias, conhecessem a vida, a realidade, a profissão, a rotina daquelas pessoas, como trabalham, em que trabalham, quanto ganham, quantos filhos têm, onde estudam essas crianças, né, do que precisam, todo esse envolvimento que duraria, eu creio, mais de um mês, né? Eu acho que essa experiência se repetindo ao longo de alguns anos na vida de jovens ricos, bem-nascidos, os transformariam para sempre. Nós teríamos uma outra elite, pelo menos uma outra elite econômica, né? Muito mais sensibilizada, muito mais humanista, humanitária, né? Muito mais responsável, consciente, né, sobre as realidades deste mundo. É um desejo que eu não descarto, não. Afinal de contas, planejo viver 120 anos, vou ter bastante tempo para fazer muita coisa. Uma delas pode ser, né, fundar uma escola, ou até me tornar sócia, ou fundar consórcios, né, uma escola com este currículo, vou chamar assim, diferenciado, sabe? E, gente, tudo que eu disse que ia fazer na vida, eu acabei fazendo. Como me tornar locutora, como trabalhar em rádio, como entrar em mestrado, quando eu nem sabia direito o que era isso, para quê. Enfim, tem algumas coisas que eu também digo que vou fazer, ainda não fiz, mas acho que é mais por causa do meu medo, né? Por exemplo, morar fora. Aí tem alguma coisa aí que eu acho até que possa ser uma certa herança do meu pai, que sempre teve um apego exagerado a este país. Do meu país eu não saio e tal. Mas que na verdade, no fundo, eu acho que não passa de medo de avião, sabe? Mas eu não sei, talvez eu tenha, né, introjetado isso, incutido isso também e fique com uns apegos bobos em relação ao país e não tenha me arriscado até agora a sair para morar fora. E nem também feito isso de uma maneira planejada, pensada longamente e organizada durante muitos anos. Enfim, vou levando isso, mantendo ainda na esfera do sonho, mas outras coisas eu realizei. Então, esta pode ser uma das minhas principais realizações, porque eu acho que, nossa, seria lindo, lindo, projeto maravilhoso, lindo. E fora, né, alimentação orgânica, plantio, né, cuidados, agricultura familiar e uma série de outras questões nas quais eles seriam, né, orientados, conduzidos, iniciados e aprofundariam para a vida, para a existência deles. Muito além, né, para muito além de um treinamento, de um adestramento para passar em vestibular.
Então eu acredito nisso, eu acredito profunda, piamente, sabe, apaixonadamente. Então é isso, eu queria gravar só essa fala rápida, inspirada pelos adolescentes que vi algo entediados esta noite, e é uma noite de terça-feira. Ótimo descanso para todo mundo, ótimos dias, ótima semana, ótimo 2016, até mais.